Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ariadne e a minha amiga é Erlaine. Nós vamos falar sobre os metodologias ágeis. Bem, nós somos estudantes do Instituto Federal de Floresta e somos alunos de GTI e estamos no 5º período. Vamos falar um pouco sobre os métodos ágeis e eu vou falar um pouco sobre o DSDM. Bom, o DSDM, do inglês ao português, Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos. Vamos lá falar um pouco sobre a história. Bem, o DSDM, ele se desenvolveu-se nos anos 90 na Inglaterra e foi aplicado pela primeira vez em 1995. Esta metodologia foi desenvolvida por um consórcio de vendedores e peritos no campo de sistemas de informação, no qual partilharam e combinaram as suas melhores técnicas. O seu conceito. Bem, o DSDM ele é uma metodologia de desenvolvimento de softwares originalmente baseada em desenvolvimento rápido de aplicação, ou seja, o RAD. DSDM é uma metodologia de desenvolvimento interativo e incremental que enfatiza o envolvimento constante do usuário. Seu objetivo é entregar software no tempo e custo estimado através do controle e ajuste de requisitos ao longo do desenvolvimento. DSDM é um dos modelos de metodologia ágil de desenvolvimento de software. Bom, os seus princípios. No envolvimento, ele envolve o usuário, onde é seu ponto principal para a eficiência e eficácia do projeto, onde usuários e desenvolvedores dividem o mesmo espaço. Autonomia. O time deve estar empenhado em tomar decisões que sejam importantes ao progresso do projeto, sem que necessitem de aprovação dos superiores. Entregas. O foco na entrega frequente de produtos, assumindo que entregar é algo bom e logo melhor que entregar algo perfeito somente no fim. Iniciando a entrega do produto desde o primeiro estágio do projeto, ele pode ser testado e revisado, e a evidência do teste e revisão da documentação pode ser utilizados na próxima iteração ou fase. Na eficácia. O critério principal para ser considerado entregável é entregar um sistema que demonstre auxiliar nas necessidades e negócio atual, ou seja, que é mais importante um sistema corresponder às necessidades de negócio do que focar somente nas funcionalidades. O feedback. O desenvolvimento é interativo e incremental, controlado por feedbacks de usuários a fim de tornar a solução eficaz ao negócio. A previsibilidade. O escopo e requisitos de alto nível devem ser definidos antes que o projeto se inicie. Na comunicação, é necessário excelente comunicação e cooperação de todos os envolvidos para obter maior eficácia e eficiência no projeto. Bom, vamos aos pré-requisitos. Para utilizar o DSDM, o número de pré-requisitos deve ser alcançado. Inicialmente, deve haver interação entre o time do projeto, futuros usuários e o alto escalão. Isto permite identificar futuras falhas no sistema acarretadas pela falta de acompanhamento da gerência ou envolvimento de usuário. O segundo requisito para um projeto DSDM é que ele possa ser fracionado em pequenas partes, permitindo um maior detalhamento em cada iteração. Vamos agora para as fases do projeto DSDM. O framework DSDM consiste em 3 fases sequenciais, nomeadas de pré-projeto, ciclo de vida e pós-projeto. Na fase 1 pré-projeto, são identificados os projetos candidatos, são definidos orçamentos e a assinatura do contrato.
Bem, controlando esses critérios antecipadamente, pode-se evitar problemas futuros e em estágios mais críticos. A fase 2 do ciclo de vida, ele faz a análise de viabilidade em negócios, que são fases sequenciais que se completam entre si. Após a conclusão destas fases, o sistema é desenvolvido. Então, nos níveis de modelo funcional, até o desenho e construção para a implementação. A fase 3 pós-projeto, esta fase garante a eficiência e eficácia do projeto, através de manutenções, melhorias e ajustes de acordo com os princípios do DSDM. A manutenção pode ser vista como um contínuo desenvolvimento. Em vez de finalizar o ciclo de vida apenas uma vez, normalmente o projeto pode retornar fases ou etapas anteriores, a fim de refinar ainda mais o processo refinar ainda mais o passo concluído. Bom, vamos agora para o estágio de ciclo de vida do projeto. No estudo de viabilidade, ela estabelece requisitos básicos de negócios e restrições associados a aplicações a ser construídas. Depois avalia se a aplicação é um candidato viável para o processo DSDM. Agora vamos falar sobre a interação e modelos funcionais. Na interação de modelos funcionais, é produzido um conjunto de protótipos incrementais que demonstram funcionalidades para o cliente. Neste ciclo interativo, procura-se juntar os requisitos adicionais ao se obter feedback dos usuários conforme eles vão testando e utilizando o protótipo. Iteração de projeto e desenvolvimento. Nele, revisitamos os protótipos de desenvolvimento durante a iteração de modelos funcionais, para assegurar que cada um tenha passado por um processo de engenharia. Assim conseguimos oferecer aos usuários finais o valor do negócio em termos operacionais. Na implementação, onde de fato colocamos a última versão do incremento do software no ambiente operacional. Alterações podem ser solicitadas conforme o incremento seja alocado. Bom, agora vamos para a conclusão. O DSDM é uma ótima e segura base para equipes de desenvolvimento que tenham em mão projetos com necessidade de execução rápida e com os requisitos flexíveis, onde visa desenvolver projetos com a qualidade desejada sem ultrapassar limites de tempo e orçamento. Ela é constituída por 3 fases que ajudam na facilitação do projeto e de seu desenvolvimento. A partir desta metodologia, é possível construir um trabalho que agrade ao cliente. A equipe de desenvolvimento e aos utilizadores finais que terão a oportunidade de interagir com todo o desenvolvimento do sistema de informação através das frequentes fases de testes. Olá, meu nome é Erlaine e agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia ágil ASD, que em português quer dizer desenvolvimento de software adaptativo. Vamos lá. Bom, em definição, o ASD, desenvolvimento de software adaptativo, ele é um processo de desenvolvimento de software para softwares complexos. Para desenvolvimento de softwares complexos. Bom, o ASD ele foi desenvolvido em 1992 pelo engenheiro de software americano Jim Hagsmith. Ele se baseou no RAD, um outro processo de desenvolvimento de software, também interativo e incremental, com ênfase em ciclos de desenvolvimento extremamente curtos, entre 60 a 90 dias, desenvolvido por James Martin. Bom, as características do ASD é que ele é um software interativo,
que ele é um desenvolvimento interativo e incremental, ou seja, ele pode ser desenvolvido e não necessariamente precisa estar correto logo da primeira vez. Ele pode ser refinado de acordo com o desenvolvimento do projeto. Incremental, que quer dizer que a cada ciclo ele vai fazer um incremento na aplicação. Bom, outra característica é que ele é para sistemas grandes e complexos. Isso é bem autoexplicativo. Sistemas grandes, complexos. E outra característica é que ele mantém o cliente sempre presente, ou seja, sempre participando, dando opiniões, também vendo o que pode ser mudado. E o desenvolvimento de aplicação em conjunto, que é uma técnica JAD, utilizada para a obtenção de requisitos e reuniões com os stakeholders. Bom, as propriedades do nosso ASD se destacam estas. Para que ele seja um software interativo, incremental, é necessário que tenha essas propriedades. Bom, orientado à missão, ou seja, ele deve fazer com que a equipe tenha um objetivo bem definido, permitindo que sejam feitas decisões com maior embasamento. Ou seja, ter aquela missão, aquele propósito para ser feito. Outra propriedade é baseada em componentes, ou seja, pequenas partes, com o objetivo de entregar resultados mais palpáveis ao cliente, através de características implementadas no sistema. Ao invés de documentação, entre outros, ele vai mostrando o que realmente está sendo feito para o cliente. Interativo, como eu disse anteriormente, ele foca na construção, focando mais na evolução do que na construção. Por exemplo, você cria um software, mas não precisa estar perfeito logo de cara. Você vai refinando ele ao seu propósito durante o desenvolvimento. Bom, os prazos pré-fixados são necessários, né, gente? A equipe deve ter sempre um objetivo bem definido em um determinado período. Priorizando, fazendo sempre o que tiver prioridade primeiro, e decidindo para que seja entregue o combinado no prazo adequado. Ou seja, tudo que for combinado deve ser entregue no prazo. Mesmo que depois possa ter mais um refinamento, mas o importante é que tenha sido feito no prazo. Bom, outra propriedade é a tolerância à mudança. Esse ASD incorpora as mudanças que forem aparecendo durante o projeto para que o sistema tenha maior valor para o cliente. Ou seja, qualquer mudança que for surgindo, é claro que deve ser analisada se é viável ou não e pode ser incorporada no projeto. A tolerância a mudanças, prazos pré-fixados e ele é orientado a risco. É necessário analisar e avaliar os riscos do projeto continuamente. Assim, como em um desenvolvimento em espiral. Deve estar sempre avaliando os riscos, ainda mais porque é orientado, tem tolerância à mudança. Então, deve sempre, antes de ser feita uma mudança, analisar os riscos, não é mesmo? Bom, as fases ciclo de vida do ASD. Bom, diferentemente de outros projetos, ele não tem o planejar, construir, como em outras metodologias. Na fase de planejamento é abordado a especulação, ou seja, por se tratar de sistemas mais complexos, não tem como ter 100% um planejamento já do começo ao fim. Então, por isso a especulação funciona como a parte do projeto de planejamento, mas com um caráter de incerteza. Ou seja, vai estar passivo à mudança. Bom, durante essa fase de especulação, são feitas algumas atividades gerenciais, como a iniciação do projeto e o planejamento interativo do seu desenvolvimento. Na iniciação, é recomendável a utilização de sessões JAD, ou seja, aquelas reuniões
com os stakeholders ou clientes interessados, para que sejam definidos os objetivos do projeto, a definição dos requisitos, que funções eles irão ter, não é mesmo? Para que ele está sendo feito, os problemas que podem ocorrer, análise de riscos e também estimando o tamanho e o escopo. A seguir deve ser feito também, ainda na fase de especulação, definir os períodos de implementação para todo o projeto. O número de ciclos necessário, um objetivo ou tema para cada um desses ciclos. Bom, as características que serão implementadas, as tecnologias utilizadas e na fase de colaboração é a fase de implementação. Fase de implementação é onde o sistema ele pode ser desenvolvido em paralelo. Dessa forma, os desenvolvedores devem tentar promover o máximo de comunicação e colaboração entre as pessoas, entre os times, e como, por exemplo, realizar sessões de discussões em lousa e diversas outras pessoas, e conversa com as outras pessoas também, stakeholders interessados no projeto, ou até aplicar práticas como a programação de pares e a auditoria coletiva do XP. Na fase de aprendizado, por fim, deve ser feita revisões de qualidade pela gerência, avaliando o que foi entregue pelos desenvolvedores. Essas informações coletadas são um retroalimento ao ciclo, que permitem que sejam feitos planejamentos mais adequados posteriormente, ou seja, analisando o que já foi feito, o que foi entregue, que pode ser replanejado também. Além disso, deve-se avaliar o desempenho das iterações, observando assim, os aspectos de qualidade sobre o resultado e perspectiva do cliente, ou seja, se está realmente de acordo com o cliente quer, dificilmente não esteja, porque ele vai estar sempre presente. É a característica do SD. Mas ainda quando chega nessa fase de aprendizado, ainda vai avaliar se realmente, mais uma vez, está de acordo com a perspectiva do cliente, o que ele realmente necessita. A qualidade resultante sobre a perspectiva técnica. E também o funcionamento do time e as práticas de seus membros que foram empregados no projeto. Todas as práticas de desenvolvimento que foram empregadas também deverão ser analisadas. O status do projeto é muito importante analisar. E essas informações elas permitem um maior entendimento do andamento do projeto. As perspectivas, além de serem úteis para as conclusões, elas devem ser tiradas no final do projeto. Então, passando aqui por... Isso aqui são... que falamos agora? E a cada ciclo, ela faz um incremento ao software, ou seja, cada ciclo vai ter uma missão, propósito ser desenvolvido, então vai ser incrementado. Bom, os papéis desenvolvidos na SD são: esse método não descreve cargos em detalhes, ele apenas diz que seus participantes, assim, tem papéis dentro do SD. Executivos, responsável, participantes de uma sessão, facilitador, o escriba, cliente, gerente de projetos, desenvolvedores, interativo. Bora lá, ó. Os participantes de uma sessão já do desenvolvimento da aplicação são todos os stakeholders, ou então os principais, que vai estar levantando os requisitos, o cliente, com certeza, facilitador, vai planejar todas as sessões, reuniões, o escriba que vai efetuar as anotações, tudo que for dito durante essas reuniões, o cliente que vai estar lá sempre presente nas sessões, o gerente do projeto que vai gerenciar todo o projeto e dizer as maiores formas da visão técnica do projeto. Às vezes o cliente quer alguma coisa que não está possível na visão
do projetista. Então, ele deve conversar com o cliente e dizer isso. Então, valeu, galera. Espero que gostem. Foi isso. E até a próxima.